A partir de agora, a Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresenta Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. Olá, ouvintes do Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. Aqui na 101,1, na Rádio Universitária, você que escuta o melhor da música, da informação, também tem muito conhecimento aqui no nosso programa. É isso aí, eu sou a Ariane Galdino, sou anfitriã nessa jornada empreendedora. E o nosso programa, gente, tem o apoio da Fadenor, da Classic Men's Club, da Crijóis e da Impremix. A Impremix que fabrica carimbos, crachás, adesivos, banners e muito mais. Olha só, hoje nós recebemos no estúdio da Rádio Universitária a professora Sandy Almeida, graduada em Letras Português e pós-graduada em Metodologias Ativas. Ela é MBA em Educação Empreendedora e diretora na empresa Educação para Transformar. Ela também é idealizadora dos projetos Educação Empreendedora, Sonhos e Práticas, Ler e Ser, Empreendendo e Transformando na Comunidade. E ganhou os prêmios Professores do Brasil em 2018 e o prêmio Educação Empreendedora do Sebrae Minas. Gente, maravilhoso! Sandy, seja muito bem-vinda ao nosso programa Empreendedor em Ação. Muito obrigada por esse convite. Falar de educação é realmente o que me move. Estou muito feliz. Obrigada, pessoal de casa. Vamos lá. Nós estamos, então, no lugar certo, viu, Sandy? Nós estamos aqui, ó, na Unimontes, né? Essa manjedoura de tantos talentos que a gente vê aqui na nossa cidade e região. Talentos que vão pro mundo, excelente, né? Inclusive, vim daqui. Pois é. Filha da casa, filha tá vendo? Da casa. Que maravilha, ó. A gente já começa quente aqui, viu, Sandy? Então, eu queria muito que você contasse pra gente, assim, o que é essa educação empreendedora, né? E qual que é o papel dela na formação de alunos e também de professores nos dias atuais. Perfeito. Educação empreendedora, inclusive, é algo novo, né? Assim, já se fala em educação empreendedora, mas estrategicamente dentro das escolas está chegando com esse novo movimento que é para gerar inspiração, que é para gerar o pensamento extra-escola, fora dos muros da escola. Como é que podemos mobilizar estes alunos para pensar num futuro mais promissor, né? Para realmente acreditarem que existem sim possibilidades, que ele pode criar as próprias oportunidades, mesmo com as dificuldades que enfrentam. Então, a educação empreendedora é justamente essa sensibilização, essa motivação para que eles acreditem que podem chegar lá, né? A gente convive aí com realidades muito difíceis, realidades sociais muito difíceis, e estes alunos podem, de repente, acreditar que a escola não vai fazer com que ele chegue em algum lugar ou que ele realize sonhos, né? Estão muito focados em resolver problemas urgentes. Com a educação empreendedora, a gente vai aliar aquilo que a gente já faz na escola, que é todo o conhecimento pedagógico, mais essa sensibilização dos comportamentos empreendedores. E isso é algo novo, né? Tem quanto tempo que você está desenvolvendo esse trabalho? Esse trabalho é desenvolvido em qual área educacional aqui na cidade de Montes Claros? Tem fora de Montes Claros também? Tem, sim. Quem impulsiona a educação empreendedora no Brasil é o Sebrae, né? Então, o Sebrae ele tem um trabalho dentro das escolas, tanto de capacitação dos profissionais de educação, quanto de capacitação dos próprios alunos. Então, na verdade, eles fortalecem esse ambiente empreendedor dentro das escolas. Tem cerca de 10 anos que esse trabalho está sendo feito realmente dentro das instituições de ensino. Então, realmente é algo novo. Agora, de uns 5 anos para cá, cresceu muito. Eu, por exemplo, trabalho com educação empreendedora desde 2016, né? E de lá para cá eu tenho percebido uma grande diferença nas minhas práticas pedagógicas e na vida dos estudantes. Entendi. Então, mas na rede municipal, estadual e privada também. Então, a gente tem essa pujança do empreendedorismo, né? Sendo tratado na educação, trazendo esse princípio maior dele, que seja a atitude. Exatamente, em todos os âmbitos. Inclusive, a educação empreendedora
tem no ensino infantil, né? Já existem aí práticas e programas para sensibilizar a própria criança a, por exemplo, desenvolver um espírito de liderança, de cooperação, né? Saber planejar, ter aí essa noção de sonhos, de realizações. Então, isso começa na infância, né? Até a fase adulta. A educação empreendedora está em todas as áreas e séries hoje. Gente, isso é maravilhoso, maravilhoso. Não é? Porque às vezes a gente tem uma ideia, né, do empreendedor. O empreendedor é aquela pessoa que tem um negócio. Sim. Né? Mas não é bem assim. Inclusive, isso gera um preconceito ainda. Por ser algo novo, nós temos muito essa questão, essa disparidade aí entre o que é educação mais humanística e o que é essa educação mais prática e mais técnica, né? Acontece que uma complementa a outra. As pessoas ainda entendem que educação empreendedora é ensinar o aluno a abrir uma empresa. E, na verdade, não é isso. Isso pode acontecer, porque aí quando ele entende que ele pode ser dono do próprio negócio, é maravilhoso, né? Ele tem mais uma possibilidade. Mas, por exemplo, eu tenho um projeto este ano que o foco é que os alunos tentem o Enem. Só que para ele tentar o Enem, ele precisa desenvolver comportamentos empreendedores para ele acreditar que com aquilo ali ele vai chegar em algum lugar, que é o que eles ainda não têm. Essa mentalidade empreendedora. Peraí, eu preciso ter uma profissão? Como que eu vou fazer isso, né? Eu vou planejar que durante tanto tempo eu vou estudar, né? E depois? E quanto de dinheiro eu preciso? Então, essa organização de pensamento, mesmo de comportamento empreendedor, ainda não era trabalhado tão fortemente na escola, porque a gente está muito focado no humanístico, né? A gente está muito focado ainda nos conteúdos. E agora a gente consegue formar esse ser humano de forma integral. Então, assim, é o ser humano que tem conhecimento pedagógico, mas é o ser humano também que desenvolveu essas qualidades empreendedoras. Muito bacana. Bom, você já falou um pouco sobre, mas eu queria que você aprofundasse pra gente, falando assim, como que os princípios do empreendedorismo podem ser integrados de maneira mais eficaz nesse ambiente escolar para estimular a criatividade, a inovação, esse feeling de resolver problema. Perfeito. Olha, escola... resolver problema não, resolver desafio. Desculpa, porque agora estamos mudando. Nada de problema, é desafio pra gente poder ter gana pra poder fazer a coisa acontecer, né? Perfeito. Olha, para você ver, com a Base Nacional Comum Curricular, né, que são as novas diretrizes da educação, ela já vem muito alinhada a esse pensamento empreendedor, que é desenvolver o aluno de forma integral, para que ele realmente compreenda esse universo. Assim, o que é a sociedade, o que a sociedade tem para ele. Quando se estuda só pedagogicamente, vamos dizer assim, né? Só através dos conteúdos, aquilo que nós ensinamos para eles, as matérias, o conhecimento relacionado à academia, por exemplo, para que o aluno faça uma faculdade, né, tenha um curso superior, isso é muito legal, isso vai fazer a diferença na vida dos alunos, mas dentro dos princípios da educação empreendedora, ele vai desenvolver, por exemplo, as 10 competências empreendedoras principais, que é o espírito de liderança, que é justamente compreender como ele pode resolver os desafios da própria comunidade, que é desenvolver esse senso de transformação. Olha, eu moro nessa comunidade, com o meu conhecimento, eu posso desenvolver um projeto aqui, né? Eu posso continuar esse ciclo empreendedor dentro da minha própria região, eu posso gerar renda aqui, eu posso gerar trabalho, né? É também ter esse espírito de saber planejar, saber cumprir metas. Então, dentro dos princípios do empreendedorismo, é fortalecer esse pensamento criativo mesmo, de peraí, eu penso, crio as minhas próprias soluções, né, dentro dos problemas que tenho, dentro dos desafios que tenho, como disse você, e eu posso não só decorar, por exemplo, não só usar aquele conhecimento para fazer uma prova, mas um conhecimento transformador, um conhecimento que lá fora eu vou conseguir desenvolver um negócio, eu vou conseguir desenvolver um projeto, eu vou conseguir desenvolver um programa, algo que realmente use aquele conhecimento para o bem, né, para a transformação. Então, acho que esse é a grande lição da educação empreendedora. Eu ia até te perguntar quais as habilidades, né, que esses alunos podem desenvolver, mas você já falou muito, Falei. né? Dentro dessas habilidades, quando a gente começa a estudar, a capacitar, a gente ouve sempre as palavrinhas, né? Soft skills, hard skills. E aqui, o nosso programa, ele é um programa para
trazer uma linguagem mais acessível, né? Sem termos técnicos e tudo, mas eu gosto de trazer e explicar e falar sobre. Por quê? Porque às vezes o empreendedor, ele deixa de participar de algum movimento, de alguma capacitação, de algum evento, porque ele fica assim, eu não entendo o que esse povo fala, porque a linguagem às vezes em alguns momentos é técnica, né? E realmente, em alguns níveis, né, de empreendedorismo ali, você precisa de uma linguagem realmente mais técnica, depende do nível, né, que o empreendedor se encontra, o tipo de segmento que ele trabalha. Então é lógico que tem essas questões, mas para o micro e pequeno, nós precisamos ter acessibilidade, né, esses termos. Exato. E quando a gente fala de hard skills e soft skills, queria que você falasse um pouco pra gente, explicasse pra gente os termos, né? E dentro da escola, como que as soft skills, elas são trabalhadas com os alunos. É possível? A educação que eles vêm de casa, a cultura de casa, possibilita dar essa abertura? Para aí, Paulo, pra nós. Eu não entendi a pergunta. Só as habilidades deles lidarem com as questões da vida, comportamentais, né? Emotivas. Então, assim, porque vem de casa, vem com educação. Com comportamento. Entendi. Como dentro da sala de aula, você. É porque eu sou da jeito, viu, Sandy? Foi. Não, é porque eu fico pensando assim, porque eu acho que isso hoje, como eu contrato um menino de 20, pessoa, né, de 40 anos, eu vejo a diferença do jogo de cintura de um pro outro para resolver, entendeu? E aí, a grande questão que eu penso da educação empreendedora também é dar uma impulsionada, uma incentivada nesse jogo de cintura, não é? Pelo que você falou. E eu queria explicar assim... que as hard skills, né, que são as técnicas, né, a técnica e tudo, isso aí, ok, gente, você põe na sala de aula, você põe num treinamento. Ele vai decorar igual ele decora conteúdo. Justamente. Agora, as soft skills é você se ver diante das situações e ter que ter, né, um balanço emocional ali, né, em que sentido que a educação empreendedora colabora para que isso aconteça. Mas a pergunta precisa fazer de novo, não. Ficou boa, né? Ficou, então é só ótimo, mas sabe porque eu peguei e fiquei mas é desse jeito, eu sou desse jeito aí também. Tem horas que vocês estão conversando, eu já tô pensando assim, não, isso aí eu vou perguntar isso. Em vez de anotar, não, você fica falando, eu fico pensando. Então vamos. Então, é muito interessante a gente pensar, por exemplo, eu trabalho numa escola de comunidade, né? E os alunos, eles vêm de uma realidade, de um contexto muito diferente do contexto acadêmico, por exemplo, como você citou aí, né? As técnicas empreendedoras. A gente ensina as técnicas empreendedoras, mas o foco é justamente a vivência. Então, é levar para a sala de aula o que eles conseguem pensar diante daquilo que eles vivem, né? Aquilo que eles sofrem, das dores, dos problemas, e como eles podem, de forma prática mesmo, né? Comportamental, desenvolver esse comportamento, esse pensamento empreendedor para resolver esses conflitos. Então, a técnica é importante, nós temos todo, né, o trabalho de desenvolver essas técnicas com eles, né? De realmente colocá-los nesse universo empreendedor, da forma como ele existe na sociedade, e eles aprendem isso muito rápido. Eu fico impressionada com a capacidade deles de se reinventarem, de pensarem em soluções, mas o foco é principalmente fazer com que ele sobreviva, né? Assim, ele vai sair da escola e vai saber sobreviver, ele vai conseguir enxergar oportunidades, ele vai conseguir ter comportamentos para chegar ali, participar de uma entrevista e conseguir realmente, não, peraí, eu sou uma pessoa empreendedora, eu sei pensar de forma empreendedora, né? Eu sei estar nesse lugar, eu sei me comportar neste lugar, eu tenho o espírito de liderança bem desenvolvido, eu tenho a fala, a comunicação bem desenvolvida, então tá muito mais focado pra gente nessa prática, nessa sobrevivência dele dentro desse ambiente, dentro dessa sociedade que tem oportunidades, mas quem chega primeiro, né, pega primeiro. Então, como transformar esses alunos em uma pessoa, eu brinco com eles, que tem sangue no olho, que tem esses comportamentos bem desenvolvidos. Não, isso é verdade, assim, eu falo, né, como empreendedora, que convivo aí com várias gerações, né? A gente tem várias gerações no mercado trabalhando hoje. E a gente vê realmente a diferença, assim, na atitude, né? Então, quando a gente fala de empreendedorismo, né, Sandy, a gente está sempre falando de atitude. E essa atitude empreendedora, ela faz diferença no comportamento, né? Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente fica falando assim, empreendedor, pelo amor de Deus, trabalha seu autoconhecimento, né? Entende melhor suas habilidades emocionais, como que você consegue
consegue estar diante da sociedade, fazer a coisa acontecer, qual que é o nível, qual que é o ritmo que você coloca, o nível de energia que você coloca para resolver as questões, né? E para trazer as soluções também, né? Porque empreendedorismo é isso também, é gerar solução, né? Quem empreende para sarar uma dor, para sarar, para sanar, para cuidar, né? É a palavra que a gente precisa usar. E aí eu fico pensando isso nas escolas, como é importante trabalhar isso nas escolas e trazer para esse jovem esse pensamento de que, olha, um pouquinho de jogo de cintura, né? Um pouquinho de olhar assim, de saber qual filtro utilizar para olhar determinadas situações vai colaborar muito para a sua vivência, para sua construção de vida adulta, né, para as escolhas que faz. Seu trabalho é muito legal, viu, Sandy? Muito Parabéns obrigada. mesmo. Fico muito feliz. Você já contou pra gente aqui que você capacitou mais de 7 mil professores, não é, com um método que foi criado por você, que é o chamado Protagonizar. Isso. Eu queria que você falasse pra gente um pouco sobre esse projeto. Foi esse projeto que te rendeu o prêmio Professores do Brasil? Conta pra gente. Conto, sim. Quando eu entrei na escola, Ariana, em 2016, na verdade, eu me formei em letras, né? E corri. Falei, não quero isso, porque a gente escuta a vida inteira que ser professor é ruim, que ganha pouco, enfim, tal, né? Os desafios da educação, e eu realmente corri. E quando eu entrei na escola, eu entrei com o propósito de ficar 1 ano e sair. Mas fui, né, para fazer algum trabalho bacana, interessante, que é o que eu gosto de fazer, mas pronta para sair. E na primeira semana de aula eu não consegui dar aula. Assim, ninguém me ouvia, eu não sabia se eu gritava, se eu chorava, né? A gente sai da faculdade com um currículo, você tem um diploma, gente. O professor passa por isso? Foi só você, né? Meu Deus. E eu falei, meu Deus... Eu descobri uma coisa em 1 semana, eu não sei dar aula. Isso é loucura, porque você sai pronta para dar aula. Você estudou para dar... Mas não era isso, né? Eu precisava gerar uma conexão com aquelas pessoas, com a história de vida daquelas pessoas, né? Pessoas conectam com pessoas. E eu, assim, apanhei e aprendi isso, porque depois que eu fui ouvindo as histórias, olha, professora, minha vida é assim, meu pai tá assim, minha mãe tá assim, eu que crio meus irmãos, eu que, às vezes, eu só posso vir 2 vezes na semana pra escola, porque nos outros dias eu estou trabalhando para ajudar em casa. E eu comecei a perceber que a educação ia muito além disso, né? E aí, para conseguir dar aula, eu pensei assim, eu preciso saber qual é o propósito dessas pessoas e também desenvolver um propósito real dentro da educação. Não pode ser sair. Porque se for sair, eu não vou fazer nada aqui, né? Porque eu estou trabalhando com pessoas. E eu comecei a identificar habilidades nesses alunos, porque eles não acreditavam. Eles não acreditavam que eles eram bons em alguma coisa. E eles escutam muito que eles são ruins, né? E aí, quando eu comecei a desenvolver essas habilidades, as coisas mudaram muito. Eu brinco que em 10 dias de aula eu recebi um abaixo-assinado de turmas do 3º ano. Essa professora não escuta ninguém? Falei, como assim? Eu nem falei, eu não consegui nem falar. Mas depois eu fiquei pensando nisso, não escuta é o quê? Não sabe minhas dores, não sabe minha história, né? Como é que ela chega com toda a verdade e joga no meu colo? Então eu vi que precisava um método, eu precisava criar algo que me fizesse realmente ser professora. Uma metodologia de ensino autoral. Isso, né? Porque o que eu aprendi na vida não funcionava, não estava funcionando, que é o que geralmente todo mundo faz, a gente repete muito modelos, nós repetimos práticas, né? Contextos, discursos, e nós trabalhamos em realidades muito diferentes. E aí eu comecei a trabalhar com habilidades e eu perguntava assim, olha, qual o seu sonho? Você tem sonho? Não tem, então vamos descobrir. E depois que eu comecei a fazer isso, e aí eu pensei assim, se eu conseguir com as minhas aulas mostrar para ele que eu tenho algo a contribuir para que ele realize este sonho, talvez funcione. E funcionou. E aí eu escrevi um projeto que se chama Educação Empreendedora Sonhos e Práticas, que a ideia era assim, você sonha o quê? Nós vamos tentar realizar. De alguma forma nós vamos realizar. Bacana. E aí eu fui madrinha de formatura da turma do abaixo-assinado. Aí você para. Não, algo deu certo. Olha, o mundo girou. Isso, né? Algo deu certo aqui. E eu entendi que isso era um método. E o método é justamente, depois eu fui estudar, era metodologias ativas com educação empreendedora. Então, eu vou gerar um movimento real na sala de aula. Metodologias ativas, ela instiga mais a prática, é isso? Exatamente, focada na prática, porque o aluno ele estava muito ali como coadjuvante, então ele só escuta oração subordinada, classes gramaticais. Não faz sentido, não fazia sentido para eles, que eles queriam correr e trabalhar, né? Então, peraí. Gente, vocês vão estudar isso aqui agora, porque isso vai fazer com que você consiga fazer uma entrevista de emprego melhor.
tá? Então vamos estudar linguagem aqui. Sabe onde vocês vão usar linguagem? Lá naquela entrevista de emprego que vocês vão fazer para o menor aprendiz. Vocês vão passar por isso. Então agora eu quero estudar, né? Então tinha que ter um sentido. E aí contextualizar, né? Exatamente. Eu uni a metodologia ativa, que é fazer com que esse aluno se levantasse e descobrisse mais habilidades que ele tem, com a educação empreendedora, que aí era mexer no comportamento, né? Pronto, funcionou. Então, assim, hoje eu não tenho problema, é zero problema para dar aula, assim. Eu não sofro, eu não choro mais, né? Eu entro na sala e de repente o negócio flui. Então eu descobri que eu tinha um método, chamei esse método de protagonizar. Por quê? Porque eu entendi que eu só consegui fazer isso porque eu também enxerguei um propósito pessoal. Entendi. Então, peraí, eu quero me desenvolver nessa carreira, eu quero ser uma professora de destaque, eu quero ser uma professora referência. Portanto, eu vou fazer o melhor possível em sala de aula, tanto para ajudar esses alunos, quanto para ter uma carreira realmente empreendedora. E isso mudou minha vida, né? Hoje eu tenho um trabalho de formação de professores com método. O meu objetivo é fortalecer essa cadeia, essa rede de professores empreendedores que também se enxergam dentro dessa carreira de uma forma diferente e que também encontram possibilidades, né, para formarem pessoas empreendedoras. Então, é unir justamente esse desenvolvimento da carreira docente com a prática em sala de aula. Entendi. Então, a coisa começou lá nos sonhos e práticas. Nos sonhos e práticas. Quando você sentiu a necessidade de fazer algo diferente para fazer funcionar o que você tinha para levar para a sala de aula. Eu precisava dar aula. Sei. E aí, daí nasceu o Protagonizar. Daí nasceu o Protagonizar. E aí, o Protagonizar, que agora é um programa, não é isso? Que você passa esse método para outros professores. Isso. Então, vamos supor, professores que estão nos ouvindo. Sim. Como que esses professores acessam esse método da Sandy? Então, lá no meu Instagram tem várias informações sobre o método, mas eu trabalho tanto de forma presencial quanto no digital. De forma presencial, nós temos palestras, cursos, oficinas, mentorias presenciais e mentorias online, né? Na mentoria, por exemplo, eu acompanho esses professores durante alguns meses para que eles tanto desenvolvam um projeto, uma carreira realmente empreendedora, quanto utilizem a sala de aula como vitrine. Ou seja, eu estou indo trabalhar todo dia, o que eu posso fazer de extraordinário que vai me colocar como referência, como esse profissional que vai ter mais oportunidades no mercado. E, ao mesmo tempo, como melhorar a prática utilizando metodologias ativas e educação empreendedora. Então, os professores, né, os professores que estiverem aí nos ouvindo, as professoras, nós somos maioria mulheres, né, Ari? Eu estou lá à disposição justamente para fazer com que essa rede se fortaleça, que é de professores que têm mais oportunidades porque merecemos. Maravilhoso isso. E qual que é o @, Sandy? @Sandy, com E, _Almeida. Sandy _Almeida. E aí, isso. Essas pessoas vão ficar sabendo do seu trabalho, vão fazer contato com você? Exatamente. Maravilhoso. Quando você fala essas coisas, eu só fico pensando nessa coisa da educação tradicional, né? E como ela precisa ser transformada. Né? Porque, assim, eu tenho 2 filhos pequenos e, assim, quando eu paro para ensinar tarefa para eles, é até engraçado. Eu preciso segurar para não rir, senão eu caio em descrédito, né? É verdade. Eu tenho que achar as coisas como mãe. Eles falam, eu acho umas coisas ruins, mas assim, tem horas que eu escuto eles falarem e realmente faz muito sentido. Olha só, 8 ou 11 anos. Assim, reclamando da maneira como a coisa chega para eles. Mas não é nem a escola, não é nem o colégio, né? É o sistema. É justamente isso. Então, assim, a gente não pode pensar a educação, né? Educar só por educar. Não. A gente precisa pensar a educação, educar para transformar. Para a vida. Né? Não é? Para a vida. Por que muitos alunos passam, às vezes, por nós? Eu estava acabando de falar aqui, né? Por nós, professoras. Aquele aluno que fazia tudo, que tirava 100, um aluno maravilhoso, e de repente você passa lá 5, 10 anos, ele parou no tempo. Porque ele aprendeu tudo, de conteúdo, tudo que o sistema impõe, mas ele não aprendeu a sobreviver com isso, a usar isso. O que eu faço com isso agora? Pois é, gente, é isso. Precisa esse movimento para a vida, porque escola é isso, né? É você fazer com que aquele aluno, aquela pessoa evolua e não só... peraí, eu tenho alunos
que eles têm muitas dificuldades em português, que é a minha área, mas são empreendedores, têm empresas, geram emprego na comunidade. Então, assim, eu preciso entender que é importante que ele aprenda português e ele vai aprender, mas ele precisa entender que ele vai aprender português para usar no negócio dele, para empreender, para conseguir realmente um bom emprego, né? Para a vida. Então, a escola precisa começar a enxergar a educação como essa transformação mesmo, né? De chegar em algum lugar, de realizar sonhos, de mostrar o que é possível e fazer com que eles realmente acreditem. Às vezes eles estudam, mas não acreditam que eles podem chegar naquele lugar ou em algum lugar melhor. Pois é, a gente está falando num Brasil, né? De um Brasil em que metade da população brasileira ela precisa da educação pública. Sim. Não é? Metade da população brasileira, um pouco mais, tem essas necessidades que você está trazendo para a gente, essas histórias que estão lá, né? Porque assim, eu falo, a gente tem que observar muito os campos nos quais a gente discute determinadas questões, porque em alguns campos, ou na maioria, né, onde estamos, são de privilégio. Então você tem privilégio de informação, você tem privilégio de conhecimento, você tem privilégio de formação. E quando você fala de educação pública, aí é outra coisa. É outra coisa. Eu brinco que eu divido a sociedade em duas. Aquelas pessoas que não são da educação e as pessoas que são da educação. Porque nós vivemos coisas completamente diferentes do portão para dentro da escola, né? Por exemplo, é difícil pensar para uma pessoa de fora pensar que tem privilégios, como você disse, que os alunos não sabem como fazer a isenção para tentar o Enem. Por quê? Porque eles não são impulsionados, eles não são incentivados, eles não têm esse apoio muitas vezes em casa, às vezes o pai trabalha o dia inteiro, às vezes são criados pelos avós, enfim. Então, quando ele chega na escola e eu ensino tudo para ele sobre oração subordinada, sobre classes gramaticais, mas não mostro para ele o que é um edital, como é que ele vai fazer para tentar um concurso, como é que ele vai fazer para tentar o Enem, por que ele tem que tentar, pronto, eu fali enquanto professora, né? Porque eu só empurrei um conteúdo. E isso ele pode aprender depois, mas não é só isso, não pode ficar só nisso, né? Então, quanto mais a gente só segue o sistema, nesse sentido aí, tão engessado, né? Mais a gente está dificultando que esse aluno lute para também ter oportunidades, porque ele já vai ter que correr muito mais. Ele já vai ter que caminhar muito mais para chegar em algum lugar, porque ele já não tem, as oportunidades já são poucas demais, né? Nesses espaços. Então, enquanto professora, nós vamos ser um professor realmente de sucesso quando a gente fortalecer esse desejo nesse aluno. Ótimo, e eu quero falar um pouco mais sobre como esses professores podem incorporar essas práticas, sabe? Perfeito. Mas agora estamos chegando no final do nosso primeiro bloco. Então a gente dá aquela paradinha, porque o Paulo, que é o nosso radialista aqui, sabe, Sandy? Ele traz as melhores músicas para que a gente possa, assim, se deliciar com o que tem de melhor aí na música brasileira. Excelente. Então a gente vai escutar a musiquinha agora, mas a gente já volta, gente, para falar dessas questões realmente na prática. E antes de encerrar o bloco, eu quero agradecer os nossos apoios, a Fadenol, a Cris Joias, a Classic Men's Club, que está com loja nova agora na Rua Doutor Veloso, 503, lá no centro, e também a Impremix. A Impremix fabrica carimbos, crachás, cartões de visita, adesivos, banners, ou seja, aquele serviço que todo pequeno microempreendedor precisa para utilizar no dia a dia. Olha, é isso, fica por aí, porque rapidinho a gente já volta. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. A Classic Men's Club convida você para conhecer a nossa nova loja, a Rua Doutor Veloso, 503 Centro, onde você encontra roupas e calçados das melhores marcas da moda masculina. Calçados Democrata, Aramis e Reserva, além de roupas que vão do descolado ao social. Na Classic Men's Club, você calça e veste seu melhor estilo. Kingjoy, Doctus, Aramis, Reserva e toda uma linha de fabricação própria da Classic Men's Club. Visite também as nossas unidades do Shopping Bituruna e do Montes Claros Shopping. Nelas, você encontra Lacoste, Calvin Klein, Levi's, Osklen e muito mais. Classic Men's Club, Centro e Shoppings. Siga e ampliar a sua renda ou fazer disso um negócio. A Cris Joias quer falar com você. Não perca a oportunidade de comprar o melhor das semijoias de fabricação própria de Montes Claros e região na Cris Joias, com preços de atacado.
Tenha renda acima de R$ 1.400 vendendo nossos folheados. Saiba mais e consulte condições na loja. Acesse crisjoias.com.br ou ligue 38 997 33 11 16. A nossa loja física está localizada à Rua Doutor Veloso, 598, esquina com Dom Pedro II. Cris Joias, presente nos seus melhores momentos. Voltamos a apresentar Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Voltamos então, gente, com o nosso programa Empreendedor em Ação. Hoje eu ainda não te falei para seguir a gente lá no canal do YouTube, né? Pois é, a gente tem um canal no YouTube, é o Empreendedor em Ação. Lá você acompanha um pouco dos nossos bastidores aqui na rádio e escuta na íntegra as nossas entrevistas, tá bom? Então estão lá em formatos de podcast, pode compartilhar, curte lá, se inscreve, indica para os amigos e as amigas aí que são empreendedores, empreendedoras, aspirantes ao empreendedorismo, tá bom? E se tiver alguma sugestão, manda pra gente nosso e-mail, que é o empreendedoremação@gmail.com, e me segue lá no Instagram, Ariane Galdino _reinventa, porque além de dicas e causos e programação da rádio, você encontra tudo lá no meu Instagram, tá bom? Mas vamos voltar aqui com a Sandy, né, essa pessoa que tem uma mentalidade incrível. Eu já tô aqui, ó, se a gente deixar vai ser 4 horas de gravação, 3 de bastidores, um de programa. Sandy, mas a gente estava falando sobre a questão das práticas para os professores, sim, não é? Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco mais pra gente, assim, como que esses professores, eles podem incorporar essas práticas empreendedoras nas metodologias de ensino para promover um ambiente de aprendizagem mais dinâmico, uma vez que nós temos, né, um sistema educacional, sim, não é? Sim. Nós temos profissionais treinados para fazer a mesma coisa, né? Como a gente tem conversamos aqui nos bastidores. Então, assim, queria que você falasse um pouco pra gente poder alimentar, impulsionar, sabe, a galera da educação. Perfeito. Olha, eu sempre falo assim, ó, nós temos um sistema cubo de gelo. Nós entramos na faculdade e nós somos colocados numa forma e saímos todos iguais. Professor se parece, né? Você vê na rua, você bate o olho, você sabe que é professor. Ou seja, nós nos parecemos até na forma de andar, de vestir, enfim. E nós seguimos modelos, e realmente isso é do sistema. Então a gente sai pensando a educação da mesma forma, agindo da mesma forma, dando aula da mesma forma, os mesmos discursos, né? E alimentamos esses discursos durante anos. Acontece que dentro dessa base, o empreendedorismo já deveria fazer parte da vida do docente, mas não faz. Então o professor ele precisa buscar o desenvolvimento dessas características empreendedoras, porque é igual fazer bolo, assim. Eu não sei fazer bolo, portanto eu não sei ensinar ninguém a fazer bolo. Então o professor ele precisa desenvolver essas características primeiro e buscar formações dentro dessas possibilidades, que é esse desenvolvimento comportamental, para realmente colocar na sua prática também a educação empreendedora e formar pessoas empreendedoras. Então, é aquele profissional que ele entende, nós somos 2,2 milhões, né, basicamente, aí de professores. É não fazer o comum. Formados em licenciatura. Formados em licenciatura. Então, todos temos o mesmo currículo, o mesmo diploma, mas não temos a mesma realidade. Então, para realmente viver e sobreviver dentro dessa educação, eu preciso criar práticas que gerem esse movimento, que entenda essa nova mudança, não só da educação, mas das pessoas. Nossos alunos são digitais, né? Nossos alunos, eles vivem com o celular na mão, eles tiram foto do quadro. A maneira de comunicar o conhecimento precisa ser transformada Precisa ser transformada até para que ele tenha mais qualidade e condições de dar aula e também enxergue possibilidades. Nós somos uma classe que lutamos por mais valorização. Então, que essa valorização também seja buscada de dentro para fora. Peraí, eu sou muito bom nisso. O que eu posso fazer para transformar a minha carreira de forma que eu vou realmente aplicar em sala de aula, movimentar, né, esses alunos, ou seja, desenvolvendo também características empreendedoras e olhar também para esse mercado de uma forma diferenciada. Que aí o professor tem que ter propósito, porque ele também tem vida, ele tem contas para pagar, né? Então ele tem que ter esse movimento empreendedor
interno, pessoal, para gerar esse movimento dentro da sua prática. Senão ele não consegue. Ele acaba caindo do sistema novamente. E quando a gente fala disso dentro do segmento universitário, não é? Porque você está aqui falando para a gente sobre educação empreendedora e transformadora nas escolas. Nas escolas. Não é? Para os alunos. Isso. Mas uma Sante só não dá para fazer verão. Exato. Você vai plantando uma sementinha. Não é? Então, é uma sementinha, né? O seu método protagonizar, ele é uma semente. É uma semente. Né? Que precisa realmente ser levada aí para esse campo gigante que é a licenciatura. Como você falou, eu nem tinha noção que era tão, né, tão grande profundo, assim, tão profundo, Eu fui professora universitária de empreendedorismo, né, na área de jornalismo, na área de gastronomia e na pedagogia. Olha né? isso. Na pedagogia, de onde saem ali muitos professores, mas também saem muitos diretores, coordenadores, supervisores, donos de escola, né, donos de escola. E às vezes, eu me lembro, assim, das aulas, eu conseguia sensibilizar muito as acadêmicas, né? A maioria eram acadêmicas, né? Sim. Mas você via que faltava, assim, um brilhinho, sabe? No olho delas acreditarem que seria uma possibilidade para elas, né? E então eu imagino que sejam muitos os desafios enfrentados pelos educadores, né? E eu queria que você falasse, assim, na sua opinião, os desafios que são mais comuns, que você entende, que são os mais comuns enfrentados pelos educadores para implementar a educação empreendedora na sala de aula. Perfeito. O primeiro desafio é justamente o sistema rígido, o sistema engessado. Como os professores não são formados nessa cultura empreendedora, e são formados dentro de um sistema muito engessado, a gente entra na escola e começa a repetir modelos. Como está todo mundo acostumado a fazer exatamente isso, sair disso, ou seja, desencaixar desse cubo de gelo, é muito desafiador porque as pessoas ainda não entendem esse movimento. Então, por exemplo, eu vou fazer uma atividade com os meus alunos, eu pego todo mundo, coloco lá fora e a gente está... As pessoas podem pensar, por exemplo, que eu não estou dando aula. Por quê? Porque isso não é comum, sim, né? É verdade. Opa, peraí, todo dia essa professora coloca esses meninos lá no pátio, que loucura é essa? Por que não está no quadro? Um pai que pega um caderno do aluno, ele vai olhar quantas folhas eu escrevi. Ele não vai olhar, por exemplo, o desenvolvimento do comportamento empreendedor do filho dele. Se o filho dele está líder, se o filho dele vai conseguir um emprego lá fora, se o filho dele está entendendo como é sobreviver nesse mercado. Porque muitas vezes o pai também vem de uma cultura... Sim. Estamos todos formados nessa cultura, todos passamos por uma escola tradicional. Então, dificilmente, é muito difícil a gente quebrar esse gesso, né? Tanto para professores, quanto para pais, como para os próprios alunos. Tem alunos que também, nossa, peraí, o que é isso? O que está acontecendo aqui? E eles demoram a entender esse movimento, mas quando entendem, eles percebem os resultados. E é justamente plantar essa semente. Desde a educação ali, formal desse professor, é preciso que a gente comece a pensar um pouco, não só nessa educação que é altamente e essencialmente humanística, porque nós estamos ali para cuidar do ser humano, nós temos essa sensibilidade, mas nós vivemos dentro de um mercado, né? Nós precisamos entender que todos nós precisamos de oportunidades, do professor ao aluno. Nós temos que sobreviver melhor, ter qualidade de vida, ter tempo para a família, ter tempo para realizar sonhos, né? E se a gente está só nesse sistema, o professor, ele precisa, por exemplo, dobrar o cargo, ele precisa trabalhar o dia inteiro para ele ter uma renda que realmente faça com que ele tenha uma vida, né? E aí ele não tem tempo mais para nada, mas empreendendo, de repente, ele pode ter esse tempo que ele precisa e fazer ainda o que ele gosta de fazer, que é estar na educação. Então, eu acho que é esse movimento que está faltando, desde a nossa formação básica, esse olhar também do professor que se enxerga em um outro patamar. Muito bacana isso, viu, Sandy? Além do desenvolvimento de negócios e projetos, assim, de que outra forma você entende que a educação empreendedora ela pode contribuir para a formação dos alunos? Okay? Voltando para essa visão, né, de novo, de que a gente tem um Brasil gigante, né, como já soprou o nosso querido Paulo aqui, porque Paulo Paulo participa de todas as entrevistas, né? Paulo não pode ser diferente. Já soprou aqui, né?
um país de dimensões continentais, não é tão grande como o Brasil, de tantas culturas diferentes, de referências, né, diferentes, porque o Sul tem uma referência, o Norte, o Nordeste tem outra referência, a nossa região aqui do Sudeste, né, você pega aí o centro do país também tem outra referência cultural. Exato. Mas nós temos o mesmo sistema educacional. Então, quando a gente pensa nisso, e a gente pensa em todas as possibilidades de uma educação empreendedora, né, que seja realmente transformadora, como que essa educação ela pode preparar os alunos para enfrentar os desafios lá do mercado de trabalho? Perfeito. Porque aí, olha só, educação a mesma, né? Nós temos aí, como você falou, uma base nacional comum curricular da educação. Mas regiões distintas, comportamentos distintos. Até o clima, né? Quer dizer, você tem... tudo muito diferente. Tudo muito diferente. Quando... Isso, assim, já é um questionamento antigo na educação. Nós já entendemos que isso precisa ser pensado. Por isso veio a Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular, apesar de ser comum, ela defende justamente esse movimento da educação. Essa busca, né, pela diversidade, pelo conhecimento dentro da diversidade, dentro do mercado de trabalho. Por isso a educação empreendedora vem para somar, porque ela vai trabalhar com o fortalecimento de habilidades. Né? É trabalhar o ser humano de forma integral. O ser humano, por exemplo, eu tenho um aluno que ele conversa muito bem. Ele é um excelente comunicador. Então, eu preciso prepará-lo e fortalecer essas habilidades dele, mesmo dentro dessa Base Nacional Comum Curricular, para que onde ele estiver, ele consiga, através dessas habilidades bem desenvolvidas, encontrar o seu espaço no mercado de trabalho, né? Eu preciso também, e aí a educação empreendedora também fortalece muito isso, desenvolver a visão deste aluno por essa busca. Então, por exemplo, eu estou em qualquer lugar desse Brasil, mas eu desenvolvi essa visão empreendedora de que eu consigo me adaptar. Eu consigo me reinventar. Então, eu acho que é esse o grande ganho, sabe? Olha, agora nós estamos aí na fase para os jovens dos joguinhos, da era digital. Então, esses meninos, eles se adaptam muito bem a esse mercado. Então, por que não explorar o que o mercado já está entregando? Por isso a educação empreendedora é importante, que você desenvolve habilidades e comportamentos. E não só esse conhecimento comum. Então, peraí, ele sabe português, ok, mas quando ele chegar lá em tal estado e ele enxergar uma oportunidade, ele tem habilidades bem desenvolvidas para pegar aquela vaga, né? Ele tem habilidades bem desenvolvidas para enxergar um desafio e falar assim, eu tenho como propor uma solução aqui. Eu tenho como empreender nisso aqui. Eu posso resolver esse problema. Então, é muito diferente, né? Você, assim, não só focar nos conteúdos, que é comum mesmo, mas fazer com que ele desenvolva esse olhar visionário. Então, eu acho que é esse olhar visionário que vai fazer com que ele encontre o seu espaço no mercado de trabalho, que vai mudar o tempo todo. Não tem jeito, ele vai mudar. A sociedade está mudando, né, assim, desesperadamente. Então, o aluno, quando ele desenvolver esse olhar visionário de que ele pode ser uma pessoa que resolva situações, que resolva problemas, que proponha soluções, ele vai conseguir esse espaço. Muito bacana. Essa semana eu estava conversando com uma amiga, ela falou assim comigo assim... Qual que é a diferença para você, assim, de empreendedor para empresário, né? Sim. E aí a gente sempre fala sobre isso, né? Sempre. Eu nunca dei um Google para saber a opinião geral da nação, né? Mas assim, aí eu falando com ela assim, na minha cabeça a diferença está realmente relacionado ao significado do nome empreendedor. O que empreendedor traz, né? Quando você fala de empreendedor. Que você pensa em atitude, né? Você pensa numa pessoa visionária, né? Você não está ali trabalhando só para pagar boleto, você não está parado no tempo, você não está estagnado, você não vê as coisas sempre como elas são, você tem uma sede de mudança, de buscar o que é novo, né? E às vezes quando você está no empresariado, muitas vezes fazendo ali a mesma coisa, sempre, né? Lidando com as pessoas da mesma maneira como você lidava 20 anos atrás, né? Eu, por exemplo, eu tenho 17 anos como empreendedor. Nesses 17 anos eu já mudei muito o meu jeito de trabalhar. Como líder, então, eu sou uma metamorfose ambulante, como canta Raul, né? Então, assim, eu observo que
esse empresariado, que ele ainda está ali pagando os boletos, né? E vendo a banda passar, ele também precisa ter esse olhar pungente para poder fazer a coisa acontecer, né? Que talvez seja a diferença entre empresário e empreendedor. Então hoje, se você fosse dar uma aula para os seus alunos, para falar com eles sobre isso, né? O que você fala para os seus alunos? Perfeito. Inclusive para quebrar essa visão de que educação empreendedora é formar alunos para montar empresa. Obrigada, né? Sandy. Porque daqui a pouco a gente vai ter uma população, né, abrindo empresa, e a gente sabe que é algo extremamente muito mais profundo que abrir uma porta ou abrir uma arroba no Instagram. Exatamente. Né? Eu sempre falo com eles sobre isso. Esses dias eu dei uma aula sobre isso. Fiz vários quadros e em cada quadro eu coloquei para onde eles poderiam ir, né? Eu coloquei CLT, coloquei várias opções, e aí eu cheguei no empreendedor. E aí, os meus alunos, eu estava contando aqui nos bastidores, geralmente a gente tem lá 5, 6 turmas de terceiros anos do ensino médio. Uma média aí de 10, 12 alunos tentam o Enem. É pouquíssimo. É um número demais. Muito baixo. Por que é pouco assim? Porque eles não são incentivados a tal ponto, porque eles vivem numa realidade em que eles precisam trabalhar urgentemente. Então eles vão para o subemprego. Aí, quando você trabalha o empreendedor, é para ele tentar o Enem. É para ele conseguir um bom emprego, é para ele abrir um negócio. Então vai muito além de só abrir um negócio. É para ele mudar de vida, é para ele desenvolver-se enquanto ser humano transformador, que transforma a própria vida e a vida da sua comunidade. Então ele pode ser um engenheiro empreendedor. Ele pode ser um médico empreendedor. Ele pode ser um mecânico empreendedor. Um advogado, né? empreendedor. Um advogado empreendedor. Porque nós temos aí inúmeros empresários que não são empreendedores. Que é o quê? Esse comportamento de mudança e de transformação que você falou. Que o aluno precisa buscar independente da sua escolha, né? Então, o meu aluno hoje, ele não tenta o Enem porque ele não é uma pessoa empreendedora. Ele não compreende que aquele universo pode fazer com que ele chegue em algum lugar. E o empreendedor, ele está sempre com essa visão de conquista, de melhorar, de evolução, né? De realmente alcançar algo e também de melhorar algo, uma situação, resolver um problema. Às vezes o empresário só abriu uma empresa pela necessidade, por exemplo. Sim. Né? E ainda não desenvolveu essas características empreendedoras, que é de ser um bom líder, como você disse, que é de saber planejar, que é de ter metas, né? E o aluno, agora, por exemplo, nós fizemos mais de 100 isenções para o Enem. Né? Eles têm metas para cumprir. Uma das metas era fazer a inscrição para o Enem. Eles por que eu tenho que fazer isso mesmo? Peraí, você tem uma meta, isso é meta de vida. Com isso você pode chegar nesse lugar. Ah, tá. Então ele está desenvolvendo esse pensamento empreendedor a partir, por exemplo, do cumprimento de metas. Então é bem diferente, assim. Nós temos empreendedores que são empresários e nós também temos o contrário. Não é? E dentro das escolas isso deve fazer um sentido danado, né? Para esses alunos, né? Muito. Ô Sandy, conta pra gente aí nesse seu tempo né, com esses seus projetos, com essa sua visão diferente, transformadora dentro de sala de aula, fatos assim, sei lá, que te dão força, que te deram força. Traz pra gente aí exemplos, né, de sucesso mesmo, assim, que você conseguiu observar nessa sua carreira, porque quando a gente inventa de fazer um trem, né, como diria o mineiro, assim, o mineiro raiz, quando a gente inventa de fazer um trem, a gente quer ver o trem funcionar, né? Exatamente. E a gente quer ver o trem carregado e o trem fluindo e cumprindo a função dele, né? E tendo sucesso, e vendo o resultado, e trem vai, trem volta. Exatamente. Né? A maneira como você tem desenvolvido esse trabalho, assim, quais são os resultados que você consegue perceber? Sim, perfeito. Olha, lá no início, quando eu contei pra você que eu queria só sobreviver, né, nessa educação, e eu comecei a trabalhar com essa questão das habilidades e dos comportamentos, o que mais me chamava a atenção era tirar aquele aluno da inércia. Peraí, como é que aquele aluno nunca abriu a boca? Esse aluno tá aqui falando na frente. Eram coisas simples. Um dia eu entrei na sala e tinha um aluno que, assim, ele já estava no 3º ano, ele estudava na escola desde a 6ª série. E ele só sobrevivia ali dentro. Assim, ele não escrevia nada, mas era um bom aluno porque ele não dava trabalho. Então a gente tem essa régua. Mas todo mundo já estava ali trabalhando no projeto, os alunos bem envolvidos e ele não. E eu fiquei muito encabulada com isso e comecei a prestar mais atenção nele. Um dia eu cheguei, ele estava desenhando na parede. Eu falei, não, peraí, já não faz nada, ainda tá fazendo coisa errada, né? O professor já fica doido. Quando eu cheguei perto dele,
era o desenho. Era um negócio surreal, era um negócio de baixou um artista e eu fiquei muito impressionada. Eu falei, você fez isso? Aí os colegas falaram, professor, ele tem uma pasta. Pede ele pra te mostrar a pasta. Legal. Tinha, assim, uns 200 desenhos maravilhosos, caricaturas de professores, coisas, assim, surreais. Eu fiquei, não é possível, me presta a aluno pasta. quietinho, você nunca... Não, o aluno, ele já ia formar e ir embora, né? Então, Entendi. ok. Eu peguei a pasta, peguei alguns desenhos e vendi para alguns professores. Compra sua caricatura. E entreguei esse dinheiro para ele. Que E ele legal. ficou chocado, porque ele falou, não, peraí, você vendeu o desenho. Eu falei, ó, agora vai ser assim, você vende, você desenha e eu vendo. Mas aí, naquele momento, me deu um negócio que eu falei, meu Deus, como eu não posso perder esse aluno? Ele tá quase saindo, não posso perdê-lo. Eu falei com ele, olha, nós vamos formar uma associação de artistas aqui. E você vai ser o presidente. E ele falou, não, eu não tenho coragem. Vai. Inclusive, eu te pagiando, que a gente começa a fazer aquelas ameaças do amor. Né? Eu te pagiando, ameaças do amor, adoro. gente. Agora, Paulo, ameaças do amor. Paulo, quando a gente terminar o programa, eu tenho uma ameaça, viu, de amor? Isso, para fazer. Não, ó, te pagiando, ainda convence a professora de matemática de passar de ano, né? Que aí o matemática é pior. E depois de uns 3 dias, ele falou, professora, é pra fazer o quê? Me fala aí, eu faço, preciso passar de ano, né? E eu não sabia, porque eu também não tinha associação. E aí eu chamei alguns professores, nós nos unimos, e eu falei, olha, você vai primeiro descobrir quantos artistas tem nessa escola. Aí ele chegou com a lista de 36. Depois, e agora? Agora você vai fazer uma pesquisa de mercado do que a gente precisa para montar uma associação de artistas. Aí quantas telas, quais tintas, que tipo de tinta é? Aí ele foi fazer, ou seja, o menino saiu do lugar dele. Já era uma vitória. Já fez um movimento, Já né? fez um movimento. E eu fui dando funções na minha cabeça ali. Eu falava, olha, agora você vai convencer o diretor a comprar as coisas, porque nós não temos. Aí ele, tá bom, vou lá. E de repente, assim, uns 15 dias disso, ele tava andando assim, sabe, com o nariz em pé e o peito aberto. Sim. E o menino todo tímido, que não falava. E era muito engraçado que os alunos ficavam atrás dele assim, olha, me coloca na lista. Ele tem que entrar na lista de espera. Já tava assim, todo... Empoderado, Não, ele né? já estava todo dono da associação e falava comigo os problemas e queria resolver. Legal. E ao final nós fizemos uma feira empreendedora e ele vendeu muito. E comprou um negócio que era o sonho dele, que era uma mala imensa com tintas, canetas, né? Pra ele continuar esse desafio dele. E um dia eu cheguei na sala de aula e ele estava na primeira carteira. Meu Deus, um menino do fundo, que nunca abriu a boca, ele tá na primeira carteira. Eu tomei um susto. Falei, ele está caçando o que aqui? Não, você falou comigo que o fundo não combina comigo. Não é meu lugar. De agora em diante, eu sento na frente. E eu entendi perfeitamente que ele estudava lá desde a 6ª série e nunca tinha sido visto em suas capacidades e suas habilidades. Então a gente perde pessoas, né? A gente perde a oportunidade de gerar essa transformação de fato. Com certeza. Porque para ele, ele é um aluno, Ari, da área rural. Para ele, aprender oração subordinada não fazia sentido naquele momento. Sim. Só fez sentido quando ele entendeu, por exemplo, que ele poderia tentar artes aqui na Unimontes. Aí que ele tinha que aprender português. Aí Não é? pronto. Aí ele É entendeu que ele poderia viver da arte dele, né? Então, são essas histórias. Eu falei dessa história desse aluno empreendedor, mas eu tenho um caso, por exemplo, de um aluno que falava nós vai, nós foi, e queria medicina. Sim. E depois de muito movimento de fazer com que ele acreditasse é possível, você consegue, independente da situação, faz isso, cumpra essas metas, ele passou em 3 faculdades federais. Maravilhoso isso. Então, assim, o empreendedorismo é justamente isso, assim, né? É você encher esse peito de desejo, de vontade, de chegar lá. Conquistar, né? De conquistar. Olha, gente, meu olhinho já tá aqui marejado, porque eu acho isso muito bonito, né? Eu acho que puxar essa responsabilidade do professor e também do aluno, né, dentro da sala de aula, quando eu descobri o que eu queria ser quando eu tinha 13 anos de idade. Sim. Eu descobri que eu queria ser uma comunicadora, eu descobri que eu queria ser uma jornalista. E paz, na minha mãe e meu pai queria morrer, né? Porque queria que eu fosse médica, queria que eu fosse advogada, né? Pensa, 30 anos atrás, eu, né? professora. 30 anos atrás, enfim. E eu descobri com 13 anos o que eu queria ser por conta de uma professora. Sim. Né? Eu fiz uns textos, eu sempre fui muito boa com texto. Então eu fiz uns textos para um concurso com uma professora de literatura, professora Valéria, propôs
pra gente poder participar de um concurso lá de propaganda, então ela dava as imagens e a gente tinha que gerar os textos. E aí eu gerei os textos para essas imagens e tal, e assim, ela ficou encantada. Depois ela deu uma outra atividade, aí eu ganhei o concurso, enfim. E eu não esqueço, eu tava sentada nas escadinhas, assim, da escola, e ela virou pra mim e falou, olha, deixa eu te falar uma coisa, olha isso. Aí mostrou o meu trabalho, né? Falou, olha, tô impressionada com o seu texto. Você tem que partir, o que você quer fazer? Você já sabe? Eu falei, não sei. Minha mãe e meu pai falou que é bom fazer direito, então medicina. Ela, mas você é muito boa com texto. Tem alguns cursos, comunicação social, jornalismo, que tá vindo pra cá, né? Na época não tinha jornalismo, né? Tá vindo pra cá, ela já sabia que ela trabalhava na instituição que traria o curso. Tá vindo pra cá, olha, talvez isso aqui seja um olhar que você tem que ter. Eu olhei e falei assim, realmente. Aí eu comecei a olhar para aquilo. Né? Então, assim, com 13 anos, eu descobri minha vocação. Né, por conta de um professor que olhou pra mim. Ele olhou pra mim, fez o que você fez com o rapaz aí da arte, né? Olhou e falou assim, olha, essa pessoa aqui tem algo a mais pra trazer, para desenvolver. E as minhas posturas de comunicação, né, o jeito que eu lidava com os colegas, o jeito que eu lidava com os professores. Então, assim, ela trouxe essa observação, né? E eu fui um dos alunos que ela fez isso na trajetória dela como professora, porque eu conheço outras histórias, né, da professora Valéria. Então, assim, como é importante a gente puxar essas responsabilidades para os professores e para os alunos, não é, Sandy? Dessas posturas. Exatamente. E a gente só consegue fazer isso porque nós, eu brinco, os professores já são empreendedores, na sua essência, porque a gente já transforma muitas vidas, né? O tempo todo, assim. Nós enxergamos histórias, nós salvamos pessoas, nós tiramos pessoas da inércia. Mas falta esse espírito empreendedor de contar essas histórias, né? De escrever essas histórias, de mostrar para a sociedade que essas histórias existem. Então, às vezes, a gente passa e o aluno também passa, né? E a sociedade não enxerga o potencial que existe dentro de uma escola pública, com a diversidade que uma escola pública tem. E o próprio aluno, por exemplo, eu tenho alunos que eu enxergo ele como o melhor vendedor de todos. O menino conversa e ele movimenta a sala inteira e ele que resolve tudo e ele te convence de qualquer coisa. Então, por que não trabalhar essa habilidade dele, né? Mesmo dentro do português, da matemática, da biologia, da química, mas eu preciso enxergar esse aluno na sua essência, né? Até para que ele também se enxergue na sua essência, porque senão o que vai sobrar para ele é o resto, o que a falta de oportunidade faz. Ele precisa trabalhar, ele precisa comer, né? E aí ele não consegue virar essa potência ou se fortalecer nessa potência, mesmo enquanto esteja ali no lugar que ele ainda não quer, né? No lugar que ele ainda não é aquele lugar que ele merece, mas enxergando a potência dele, ele não vai desistir lá na frente, entendeu? Vai virar um desafio e ele vai falar, não, eu descobri essa potência ali. Alguém viu que eu tenho isso e eu vou até o final. Então, acho que esse é o legado que a gente tem que deixar para essas pessoas. Muito legal. A gente está quase chegando aqui